Vamos falar de mobilidade aqui no Novo Dia? Agora sim, o nosso quadro de mobilidade, com novas normas que incentivam as empresas a realizarem investimentos verdes. As rodovias brasileiras, a expectativa, que devem receber mais de 22 bilhões de reais em investimentos, isso nos próximos anos. A ideia é preparar toda essa estrutura para as mudanças climáticas. É o que a gente vai conferir na reportagem do Danilo Moliterno. As rodovias brasileiras devem receber 22 bilhões de reais em investimentos verdes nos próximos anos, segundo o Ministério dos Transportes. Esse dinheiro será usado para adaptar essas infraestruturas às mudanças climáticas e torná-las resilientes. O valor considera as concessões de rodovias já realizadas no governo atual e aquelas previstas para 2026. As empresas que ficarão responsáveis por administrar estes projetos, segundo normas recentemente estabelecidas, terão de cumprir uma série de compromissos com a agenda de combate às mudanças climáticas. Nós estamos falando de uma janela de 30 anos de contrato, sejam aqueles que estão sendo repactuados, nas repactuações no consenso do TCU, que depois são levadas a B3 para leilão, para disputa, ou em contratos novos de recursos que podem alavancar até 22 bilhões de reais no contexto da execução desses contratos. Quando eu estou dizendo que é mensurável, quando a empresa adere ao sandbox regulatório, para que então ela possa utilizar os gatilhos de financiamento e incorporar esses valores, ela define o seu plano de aplicação. Ao menos duas normas garantem esse investimento. A primeira vincula a emissão de debêntures de infraestrutura, que significa financiamento mais barato para as empresas, ao cumprimento de parâmetros ESG. A segunda estabelece um percentual mínimo da receita da companhia com a concessão a ser revertido no desenvolvimento da infraestrutura resiliente. Assim, as empresas vão investir em intervenções como sensores climatológicos, mecanismos para prevenção de alagamentos, alteamento de pontes, reforço em taludes, soluções de drenagens, além de soluções para a transição energética, como pontos de recarga para veículos elétricos e corredores com abastecimento de biometano e biodiesel. O setor de infraestrutura de transportes, ele tem a maior carteira hoje de investimentos no mundo no campo das concessões rodoviárias. O Ministério está alavancando muitos recursos. Quando a gente fala de sustentabilidade, de agenda verde, de adaptação, de resiliência, muitas vezes se fala apenas do enredo ideológico, dos compromissos adequados ou os melhores caminhos do ponto de vista técnico. E no final do dia fica, quem paga a conta? Como é que a gente financia essa ação? Então, duas ações concretas o Ministério fez. Primeiro, na regulamentação das debêntures, que são hoje um grande mecanismo de incentivo para a infraestrutura, de alavancagem de empreendimentos. Depois é trazer a adaptação à infraestrutura e as políticas de resiliência para os contratos. Se nós estamos falando de 200 bilhões já contratados e ainda uma série de leilões previstas para 2026, nós estamos falando de contratos que vão performar por 30 anos. Então, você tem ali até 2,5%, se a gente considerar adaptação e resiliência, e se a gente considerar transição energética, mais 1%, 1,5% em alguns contratos.